falando aqui é o Bruno, e nós vamos fazer aí hoje a segunda aula no curso de React Native com Expo básico. E o que nós vamos fazer hoje é mostrar para vocês como que você vai criar os seus próprios componentes, tá? Então, na aula anterior eu mostrei para vocês como que funciona a questão de criação de stacks, né? Onde você vai navegar entre as janelas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tá certo? Então, a gente já tem essa opção funcionando. E agora nós vamos dividir essas páginas, vamos criar uma página principal, né? E vamos dividir os componentes entre páginas. Vamos fazer simplesmente só esses dois componentes aqui. Como que funciona? Geralmente eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu coloco uma página, uma pasta, né? Vou de novo aqui. Eu chamo ela de SRC, né, de Source. Dentro dela eu vou ter outra chamada Pages e vou ter outra chamada Components. Components, ok? Então nós temos duas páginas. Na primeira, tá? Na primeira página nós vamos criar um novo folder e nós vamos criar chamado Home, tá? Dessa forma mesmo, com a letra maiúscula. E dentro dele eu vou criar um index.js, ok? Como que vai funcionar? Eu já tenho aqui já uma parte pré-definida de uma estrutura, né, pré-definida já. Tem um errozinho aqui pelo jeito, tá? E vamos fechar aqui, ó, tá? Então, como que nós vamos fazer? A primeira vai ser a home, tá? E ela vai retornar pra gente aí um componente, tá? Esse componente ainda não existe, então eu vou criar um novo folder chamado home, tá? E dentro desse home eu vou chamar um index.js. O que eu fiz aqui só para vocês entenderem? Eu criei uma página, chamei ela de home, criei um componente, chamei ele de home e coloquei um index.js dentro dele, tá bom? Lá no app, nós temos a home screen aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse home screen, vou trazer para dentro desse, para dentro desse componente, tá? E para falar a verdade, eu nem precisava desse aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, export default, né? Export default e vou chamar ele de home, ok? Então nós já temos esse aqui. O que vai acontecer é que nós vamos ter que fazer alguns imports. Então o que nós vamos fazer aqui é o view, né, que dentro de React Native, o view dentro de React Native, o touch opacity dentro de React. A gente pode até, para falar a verdade, a gente pode até copiar aqui, ó, e usar ele, porque daí a gente já vai pegar todos eles, tá? A gente também tem que importar o nosso Use Navigation, né, que a gente está usando aqui. A gente provavelmente não vai usar mais ele, tá? E vai continuar utilizando ali, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um import do primeiro, né, no home, né? Então nós vamos pegar agora e chamar a pastinha. Então src barra components barra home, ok? E a gente tem o home aqui. A gente vai chamar o home aqui e vai deixar o home ali. Nós vamos fazer agora é fazer um outro componente para a segunda página, tá? E daí eu vou mostrar para vocês. O que eu estou fazendo praticamente é só copiando o componente que eu tinha criado como função e colocando ele dentro de páginas, tá? E daí, quando eu terminar, eu vou mostrar para vocês de novo, bem certinho, com calma, para vocês entenderem, tá? Então, eu copiei o componente que estava na primeira página, criei dentro uma pasta chamada src,
criei uma pasta chamada Components, criei uma chamada Home e coloquei dentro o index.js. Por que index.js? Porque ele vai ser chamado automaticamente, não preciso dizer o que o arquivo vai ser chamado porque ele é um index, tá? E joguei ele dentro desse arquivo, o componente que eu tinha criado. E, claro, tenho que importar daí use navigation que eu estou usando aqui, né? E tenho que importar toda essa parte. Eu já vou criar um outro componente aqui, que eu vou chamar de segunda página, ok? Segunda página, e vou criar um index.js aqui dentro. Vou colar tudo isso aqui, vou remover ele daqui, vou substituir, né, o index por ele, tá? Vou copiar só o... Para falar a verdade, nem preciso copiar por enquanto, porque nesse projeto que nós estamos fazendo aqui, ele... Export default, ele não tem links, né? Então a gente não precisa do use navigation e eu também não preciso do touch opacity aqui, ok? O que eu vou ter que fazer agora é criar uma nova página, né? Então é a segunda página, ok? E nessa segunda página eu vou criar um arquivo index.js, da mesma forma que eu fiz aqui, pages home, eu estou fazendo dentro dele, tá? E o que está faltando aqui dentro dessa parte? Estou faltando importar o componente, tá? Então import, né? Eu vou deixar assim, por enquanto. Então eu vou agora sair da pasta, né? Eu vou entrar em components e eu vou importar o home, tá? Daí eu vou retornar o home aqui, ok? Eu posso até pegar isso daqui e fazer dessa forma, tá? E daí eu pego o home aqui e coloco ele ali. Então agora nós temos o home sendo importado dentro de páginas, ele importa ele está importando o componente dentro da página. Se a gente quiser fazer agora algumas outras coisas aqui dentro, usar o use effect, coisas assim, a gente pode usar tudo isso aqui dentro agora dessa função. Na segunda, eu vou praticamente fazer a mesma coisa, né? Só que de vez de importar o home, eu vou importar a segunda página. Ele está lá. Então aqui está o componente home, aqui está a segunda página, né? Ó. E aqui onde a gente tem... Só que daí, de vez de importar aqui components, gente, eu fiz errado, tá? Desculpa aí pra vocês. Dentro de src eu confundi vocês um pouquinho, né? Eu vou dentro de pages, daí eu importo home, tá? E da mesma forma, eu vou importar dentro de pages a segunda página, ok? Então agora a gente tem a segunda página aqui, só para confirmar. Vamos dar uma atualizada no aplicativo, só para a gente testar para ver se eu não coloquei nada errado, né? Vamos esperar ele atualizar. Ó, então, o que a gente tem? A gente tem uma segunda página que está com erro, tá? Então vamos ver o que é que está faltando, o que tem errado aqui dentro dele. Export default function segunda página, return segunda página. O que está acontecendo é isso aqui, ó. Foi até legal ter deixado passar esse daqui, ó, porque nós não podemos ter o componente e a página com o mesmo nome, tá? Então a gente pode nomear como, vamos colocar tudo em inglês, second page, tá? Só para a gente não misturar os pages aqui, né? E ó, a gente tem o home, né? Então eu vou pôr home page aqui, ok? E vamos dar um reload agora aqui nele e ver. Então pessoal, eu precisei reiniciar aqui, né, o VS Code, né, com o emulador. Tava dando um erro que não estava encontrando o Navigation Container, tá? Eu até, por sinal, eu vou levar esse Navigation Container lá para cima, né, e deixar aqui embaixo somente os componentes, tá? Tirar esse espaço.
Então, o que nós fizemos nessa aula, só para vocês entenderem. Antes nós estávamos aqui com duas funções, que elas eram componentes, né, que eram o home e a segunda página. O que nós fizemos agora foi pegar, criar uma pasta chamada src. Dentro da pasta src nós criamos uma pasta chamada components e uma pasta chamada pages, tá? Dentro da página chamada page, da pasta chamada pages, eu criei uma pasta chamada home e uma pasta chamada segunda página, tá? Dentro delas eu coloquei um index.js, né? Que é quando você chama barra o home, não precisa chamar o nome do documento, tá? Então ele já entende porque ele é index. Se tivesse outro nome aqui dentro, daí precisaria, tá? Então ele já está chamando o componente. No componente, na página, na pages, eu chamei o componente. Então eu chamei o home, de componentes home, e coloquei ele aqui dentro. Eu não poderia colocar o componente direto dentro do pages? Poderia, tá? Mas a forma mais organizada de fazer é, no pages, você chamar o componente e dentro do componente você pegar e fazer tudo o que você precisa. Pode ser que o seu componente, a sua page, ela tenha 5 componentes, 4 componentes, né? Então, como que você faria? Você teria uma página home, tá? Teria um arquivo index, e às vezes teria ali o header, o footer, o body, né? E dentro do index você você iria chamar os outros 3 componentes, tá? Então, mais ou menos assim. Então a gente separa a lógica aí de toda a parte de código, de HTML, digamos, do JSX, né? A gente tira dentro do Pages e usa o Pages somente para a gente chamar o componente que a gente quer. E assim vai ficando mais organizado, ó, e menos, né, arquivos abertos e cada pastinha com o seu arquivo, entende? Então, funcionou mais ou menos assim. No Home nós temos um componente chamado Home, tá? Que é o mesmo componente que a gente tinha criado. E na segunda página um componente com segunda página, né? Se vocês olharem, a gente chamou... A gente tem o componente segunda página, tá? Ó, importou ele, segunda página, e a page se chama second page, né? E lá no nosso app.js, né, nós chamamos segunda página. Por quê? Porque eu resolvi, eu exportei como default como segunda página. Aqui eu posso pôr o nome que eu quiser, tá? Se eu colocar um exemplo assim, tá? Ele tem que continuar funcionando, tá vendo? Que não importa o nome que eu colocar aqui, ele vai aceitar. O que eu não posso é exportar um componente ou na página um componente, tipo importar um componente e daí renomear a função, colocar a função com o mesmo nome do componente que eu estou importando, um exemplo. Não pode ter duas vezes, tá? Tem que ser uma vez só. Então vocês podem ver que o resultado foi o mesmo, não mudou nada agora, nós temos continuamos com a navegação, mas nós temos componentes separados agora. Então, tá aqui, ó, bem mais limpinho, né, nosso app, a página, né, com o home. Nós temos a página com a segunda página, importando esse JSX. Nós temos agora o componente home, né? Nós precisamos, se você assistiu a aula anterior, você vai entender para que nós temos o navigation aqui, use navigation, né? Que é para poder navegar, né, para a segunda página. E por que ele está vindo para esse nome segunda página? Porque aqui nós estamos com essa stack como segunda página e o componente que ela vai abrir é esse daqui, tá? Então, o lugar que nós definimos, que é esse nome aqui que nós estamos navegando, ó, quando a gente clicar nesse Touchable Opacity, a segunda página é esse nome aqui, ó, o name da página, segunda página, tá? Esse aqui é o componente que vai ser renderizado, esse aqui é o nome daquela tela, tá? Então, eu acredito que eu falei um pouquinho mais rápido no começo, mas se você assistiu até o final, você entendeu bem certinho como que funcionou. Não é algo complicado, é algo simples. E você pode ver que agora o nosso projeto já está começando a criar, né, uma cara. Ó, nós temos os componentes, as páginas, né, cada componente dentro da sua pastinha.
e cada página da sua pastinha, cada componente dentro da sua pastinha representando certinho os nomes de cada componente. Nunca use, né, nomes diferentes do que aquilo que você quer. Tente usar sempre bem explícitos, e componentes eles começam com a primeira letra em maiúscula, e as páginas também. Tá certo? Galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só você comentar aí no post. Se eu falei um pouco rápido, também comente aí para as próximas aulas. Eu vou tentar melhorar, né? Para que a gente possa fazer aulas melhores na sequência, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado e até mais.